Bem-vindos a Uma Mesa no Deserto, um podcast sobre discipulado para quem é discípulo de Jesus e quem gosta de fazer discípulo de Jesus. Afinal, fazer discípulo é um estilo de vida e fazemos discípulo uma refeição de cada vez. Meu marido e eu temos 33 anos de casado, sentado à mesa com muitos amigos, família, filhos, netos, amigos, fazendo discípulos. Sou Neide Coulson, sua anfitriã. E hoje eu estou aqui à mesa, uma mesa diferente, não é a minha, com a minha querida Aline Leverdi. Já nos conhecemos há algum tempo, desde quando, antes de você ter o seu primeiro filho. Isso quer dizer que a gente se conhece há mais de 17 anos. Muito bom, muito bom. Quase 2 décadas. E já nos sentamos muito à mesa, comemos muito juntas, já passeamos, já viajamos. Já fizemos aula de inglês, jogamos nerds. Baralho. Já também sonhamos com projetos juntas, já trabalhamos juntas, né? Para o Senhor. É. E, Aline, mas talvez os nossos ouvintes não conheçam você. Então, fala um pouquinho quem é você, o que é que você faz. Bom, eu sou a Aline, casada com o Sérgio, há 18 anos, temos 3 filhos, Tiago com 16, Esther com 13, Isabel com 11. Servimos ao Senhor na igreja local, lá em Brasília. Servimos ao Senhor na nossa casa. Gostei muito da sua frase que disse que fazendo discípulos uma refeição de cada vez. Me empresta essa frase? Eu acho que essa frase define um pouco também da nossa forma de servir a Jesus e as pessoas. Fazendo discípulo uma refeição de cada vez. Isso. Então nós temos amigos há 2 décadas na nossa mesa, bastante refeição, juntos. Levamos bastante as pessoas que querem ser conhecidas do Senhor para estar à nossa mesa, fazendo esses discípulos aí, uma refeição após a outra. Você também convida muitas mulheres, né? Para as suas mesas? Muitas mulheres, já tem mais de 5 anos que eu reúno na minha casa, a minha mesa, mulheres que querem se alimentar da palavra. Tem sido um trabalho muito gostoso de fazer, porque me dá muita alegria. E como é que você conhece essas amigas? Como eu conheço essas amigas? Eu acho que eu gosto de conhecer amigas, né? E... Bom, eu tenho esse coração, eu gosto, eu me importo com as pessoas, então normalmente eu empresto meu ouvido, a minha atenção, depois aquilo se torna um convite, amigas que convidam amigas, e assim vai. Muito bom. Você é pastora, né? Foi ordenada pastora, e você e o Sérgio agora são pastores de uma igreja em Brasília. Como é que tem sido essa jornada de ser pastora, de trabalhar em Brasília? Bom, antes da ordenação, para a glória do Senhor, nós já tínhamos ovelhas que queriam caminhar juntos, né? Junto conosco. E então aprove ao Senhor de que esse óleo, essa ordenação fosse derramado sobre a nossa cabeça. E tem sido gratificante ver. É tão bom quando você vê uma família que caminhava para o divórcio sendo restaurada. Quando você vê uma pessoa que não conhecia Jesus, não conhecia a palavra, ela quer aprender, tem sede de Jesus, levar as pessoas ao batismo. Isso tudo nos traz muita alegria, porque a nossa alegria é fazer a vontade do Senhor. Então, quando eu digo que traz muita alegria, não é porque isso acontece sem esforço, sem compromisso, sem renúncia, sem responsabilidade ou sem frustração, mas fazer o que o Senhor espera de nós nos traz uma alegria que nada
debaixo do sol consegue trazer. Vamos voltar ao assunto de hospitalidade, porque eu já tenho sido muito objeto da sua hospitalidade na sua casa. E é muito bom, tá? Quando você está lá. E na sua casa sempre tem pessoas, né? Foi sempre assim? Como você aprendeu a ser hospitaleira com quem? Bom, na minha casa, os meus pais eram hospitaleiros. Então, sempre tinham pessoas, amigos, jovens. Meu pai, inclusive, tem um jovem que homenageou meu pai, colocou o nome do filho de Paulo, porque ele considerou boa parte do homem que ele se tornou, porque ele trabalhava com meu pai e, para não precisar ir para casa todo dia, dormia na nossa casa. Então isso já acontecia na minha família de origem. Quando eu casei com o Sérgio, amava pessoas e nós morávamos num apartamento, inclusive bem pequeno, tinha uma mesa para 4 pessoas e essa mesa sempre cheia. E tem algo da hospitalidade que me chama a atenção, como o Senhor nos permite ampliar essa mesa, né? E não é só no natural, no físico também. Não só no espiritual, mas no físico também. Então começou a ficar apertado esse apartamento e logo o Senhor nos presenteou com um apartamento um pouquinho maior. E aí de mesa de 4 a gente pulou para uma de 6. E depois o Senhor nos permitiu mudar para uma mesa de 8. Sempre cheia. Para a glória de Deus, você viu, né? Hoje eu tenho uma varanda que eu consigo colocar lá 30 pessoas, graças a Deus, sentada à nossa mesa. Isso também é feito de forma intencional, né? Até onde a gente vai morar, nosso coração está sempre alerta nessa coisa da hospitalidade. Deixa eu ver, vai caber pessoas aqui? Não posso encher muito de móvel porque, né, eu preciso ter espaço para receber as pessoas. Então, tem sido assim. Muito bom. Eu tenho percebido que a hospitalidade não é uma coisa só de você abrir a sua casa ou receber pessoas na mesa. Eu tenho lido algumas coisas, aprendido com outras pessoas, e tem um livro em inglês, não sei se tem tradução em português, mas a tradução do título seria O Evangelho Vem com a Chave da Casa, Praticando Radicalmente Hospitalidade, da Rosário Butterfield. E então eu percebo que a hospitalidade é uma coisa muito de coração, né? Você tem que estar aberto, por exemplo, até para aprender o nome de uma pessoa quando você a conhece. E você já tem esse coração hospitaleiro. Parece que você conhece, por exemplo, as mulheres na escola dos seus filhos, já começa a fazer amizade ali. Na escola, no salão, no supermercado. Muito bom. O seu coração é aberto para receber essas mulheres e compartilhar também das coisas boas, né, que o Senhor tem feito na sua vida. Sim. Eu acho que a hospitalidade é um dom também, né, pastora Neide? E eu gosto muito de falar da sunamita, quando eu vou falar de hospitalidade. A sunamita, ela percebeu que o profeta sempre passava pela cidade. E então ela começou a receber aquele profeta na sua casa. De repente ela vira para o marido e fala assim: olha, eu quero fazer um quarto para esse profeta, quando ele vier, para ele ter onde dormir. Então a sunamita prepara um quarto. É tão interessante que a Bíblia diz que ela coloca uma mesa, vai descrevendo, né, as coisas que ela coloca naquele quarto. E ela teve muita intencionalidade nisso, né? Só que um dia o profeta fica tão feliz com aquilo que ele pergunta, né? Ele pede pro moço, né? O moço do profeta perguntar para a sunamita qual era a necessidade dela, porque ele tinha influência, ele podia falar com o chefe do exército, isso, aquilo. Ela disse: eu não preciso de nada. Então a sunamita, ela tinha uma intenção: apenas amar e servir aquele profeta, porque ela entendia que Deus esperava aquilo dela, porque a hospitalidade naquela época se esperava que as pessoas fossem hospitaleiras.
E quando ela abre mão, então, ali daquela pergunta do profeta, me mostra esse coração desprendido para aquela pessoa que quer ser hospitaleira da forma que Deus espera, né? É servir, é amar, né? Eu gosto muito de dizer que às vezes as pessoas elas são hospitaleiras assim, vou chamar fulano para jantar na minha casa porque ele vai me retribuir, eu também vou à casa dele, né? E a hospitalidade, que é essa hospitalidade bíblica, o principal propósito dela, eu penso, é amar, servir as pessoas e apresentar Cristo. Por que na hospitalidade a gente apresenta Cristo com muita transparência? Porque dentro de casa você não esconde quem você é. Então, quando você tem coragem de praticar a hospitalidade, você está dizendo para o outro, inclusive, você pode me conhecer na intimidade. Então, a gente enxerga nisso uma forma muito maravilhosa de apresentar Cristo. Não um Cristo apenas do púlpito, não um Cristo onde a pessoa te vê ou muito distante, né? Aquela coisa, principalmente do pastor, né? O pastor... E você traz ali para a sua intimidade, você consegue expressar Cristo através das suas imperfeições, mas também através daquilo que você já é um exemplo para outros. Então, eu vejo na hospitalidade essa oportunidade de apresentar Cristo com as minhas perfeições e com as minhas imperfeições. Muito bom. Realmente... e quando a gente recebe pessoas na casa da gente, seja ao redor da mesa ou na sala de estar, elas também se sentem amadas, né? Ah, sim. Ou uma boa comida, ou um café, ela se sente amada quando a gente amada. Serve. Lá em Gênesis, eu descobri esse detalhe em Gênesis tem pouco tempo, né? Quando o Senhor cria o jardim, me despertou uma palavrinha que diz assim, que Ele fez as flores, os detalhes do jardim para que fosse agradável aos nossos olhos. Aí eu fiquei pensando, poxa, a gente já vê isso, né, na beleza da criação, mas a intencionalidade de Deus ao criar o universo para que a gente pudesse admirar. Então, quando a gente recebe uma pessoa que você tem esse carinho de servir um café, de colocar uma florzinha na sua mesa, né, de preparar uma refeição quente, você está dizendo, eu te amo, né, eu me importei com você, eu me preparei para te receber, você é especial, né? E eu tento fazer isso, não como um exibicionismo, né? Que hoje tem muito, né? Não, vou colocar essa mesa bonita, elegante, porque as pessoas vão perceber o que eu tenho, né? Como eu faço. Na verdade, esse capricho, esse detalhe na hospitalidade precisa comunicar ao outro que ele é amado, ele é importante, você pensou nele. Isso. Agora, uma outra parte do nosso podcast é o deserto, né? A mesa no deserto. A ideia de que a gente passa por desertos, todos nós passamos, dificuldades, lutas, provas tremendas, e Deus nos encontra no deserto. Olha só, Salmo 23, que é um salmo tão conhecido, quero ler para a gente hoje. Diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, quando ele fala que prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, eu penso nisso, né? Nos momentos mais difíceis da vida, quando a gente está sem ver a saída, o Senhor nos encontra. Aline, conta pra gente um deserto que você passou
E como que Deus te encontrou nesse deserto? Como Ele preparou uma mesa para você? Bom, pensando num inimigo bem difícil de encarar, eu passei por um luto, né? Eu perdi um irmão, ele tinha 19 anos, fazia teologia, ia ser um pastor e compunha músicas, e ele foi fazer uma cirurgia e teve um choque anafilático. Eu já passei por muitos desertos, mas normalmente depois de um deserto você encontra respostas e no caso do luto você encontra consolo, mas a pessoa não volta, certo? Então eu tô considerando esse deserto um deserto muito marcante, porque a saudade ecoa, né, por toda a vida. E então eu passei um deserto de uns 2 anos depois que eu perdi esse irmão, onde o meu relacionamento com esse Deus do deserto ficou um pouquinho, a minha confiança ficou um pouco abalada. Eu ficava pensando assim, por que vamos orar? Deus é soberano e vai ser do jeito dele. Será que vale a pena ficar orando tanto para... Se Deus não quiser, Ele não faz. Então eu esfriei no meu amor pelo Senhor nesse deserto. E Ele foi longânimo comigo, paciente comigo, e foi demonstrando que Ele me amava e que eu podia confiar sim nele. Mesmo quando as coisas não saíssem da forma que eu queria. Então foi um deserto que eu tive que amadurecer, confiar no Senhor mesmo quando a resposta não era a resposta que eu queria. Entender que Ele me amava mesmo quando Ele estava dando um não. E que não era por isso que Ele ia deixar de ser um Deus confiável. Então foi um deserto. E é tão ruim quando você está no deserto e o que você mais precisa é do Senhor. E quando você está nesse deserto que você não encontra o Senhor como você precisa, eu considero que é o pior deserto que a gente pode viver. É o deserto de viver longe dele. E depois desse deserto, eu ganhei confiança novamente, e aí eu digo que é uma confiança amadurecida. Então hoje eu tenho uma confiança. Não importa qual seja o deserto, quais sejam as consequências desse deserto, o Senhor estará sempre comigo, Deus Emanuel. Então depois desse deserto, eu tenho um consolo, eu tenho uma segurança muito grande na minha vida. Sabe qual é? Não é que as coisas vão sempre dar certo, mas o Senhor estará comigo no dia bom e no dia mau. Ele nunca vai me abandonar. Então, depois desse deserto, eu cresci nessa segurança. Muito bom. E é o que o salmista fala, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É isso. Muito bom. Bondade e misericórdia me seguindo todos os dias. Isso. Até a volta de Jesus. Isso. Obrigada, Aline. Que bom que você compartilhou com a gente, com os nossos ouvintes. Obrigada por você por ter gastado um tempinho ouvindo as nossas histórias, nossas experiências ao redor dessa mesa. Eu encorajo você a convidar alguém para sentar-se à mesa, tomar um café, uma água, uma refeição e compartilhar sua vida com Deus, aquilo que Deus tem feito na sua vida, nos desertos da sua vida. Obrigada mais uma vez. Até o próximo Uma Mesa no Deserto.